A hora do palhaço. Luz, câmera, ação gravando. Estamos aqui novamente. Mais uma hora do palhaço sendo gravada aqui. Bom, vamos começar já direto assim, entrando no assunto. Primeiro vamos apresentar. A galera está aqui já reunida. Vamos começar com a escalação do time aí, do nosso debate de hoje. Eu sou o Fox e apresente-se, rapazes. Eu sou o Mil. Bom, eu sou o Shimira e a coisa mais difícil vai ser pronunciar alguns nomes hoje. Aqui é o Sr. Estou Puto e eu gosto da Khaled Pique. E aí pessoal, Mr. King. Tá bom. Mr. King aqui. E aí pessoal, esse é meu terceiro podcast. Eu sou o Mewtwo. Prazer em revê-los. Sou o Algol. Então, começando aí, hoje o tema vai ser um pouco tenso, vai ser meio difícil. Foi um tema bem pesquisado, ou não. Temos um leve auxílio aqui. Alguns têm uns tablets, aquelas velhas memórias, né? A cola, a colinha. A boa e velha pauta, que hoje é cola, não tem como ser pauta, infelizmente. Estamos aí aqui hoje para debater sobre a cultura celta, E mitologia também. mitologia envolvendo muitas coisas aí. Vamos começar, então. Alguém se pronuncia para começar o tema de hoje? Acho que Shimira, né? Pode ser eu mesmo? Pode. Manda ver, senhor. Então, pra começar a parte, queria já citar, tipo, o período da cultura, que acho que já isso é o mais importante para ser uma das primeiras coisas. Começando do E início. a cultura celta, ela começou, pelos estudos, ela começou mais ou menos 2000 anos antes de Cristo e continuou até 400 anos depois de Cristo ainda. E a mitologia é que ela se divide muito também, devido às várias tribos celtas que tinha, Pois ela teve muitas ramificações conforme Isso. o passar do tempo. muitas. As subdivisões dela que mais estão assim, as mais conhecidas são a goidélica, que é a irlandesa e escocesa, a britânica insular, que é a gaulesa e da cordualha também, e britânica continental, que é da Europa continental. Os principais celtas também são os mais conhecidos, né? É a parte dos nomes que a gente vai sofrer muito hoje. Teotaltes, Dágda, Dano, Belenos, Lug e Sucelos. Esses são os nomes mais simples, né? Os mais simples. É, o que a gente conseguiu falar depois de pouco de Ainda bem que treino. os mais simples são os principais. Depois um bom treino, né? Algumas leituras no YouTube. Vendo algumas pessoas falando, né? É complicado mesmo. os É nomes. difícil essa coisa aqui. São nomes difíceis. Também tem os deuses, né? Os principais deuses das referências celtas, assim, são os da natureza, né? Que eles cultuavam muito a natureza. Principalmente, certa parte da natureza, mais os rios, lagos, tudo que era envolvido a água também. E da parte dos deuses da natureza, tem as deusas, né? São as principais, que é Tailtil, Marra e Épona, que é a deusa dos cavalos. Olha aí pra quem jogou Zelda. Pra quem jogou Zelda. E dos deuses também tinha que. Sendo deus tinha que ser, né? Tinha o deus Golbinho, que é o deus da cerveja. Que nós idolatamos ele. Olha, salve. Salve Deus da cerveja. Não vou falar o nome porque. É, difícil, né? Ah, tem. E tem Rios também, que é o deus do fogo. Pela pequena pesquisa que eu fiz, pela mitologia celta, alguns deuses vão estar um pouco relacionados também com a cultura grega, os deuses gregos. Alguns aspectos deles vão se assemelhar aos deuses gregos. Falta do estudo, né? Que os gregos que estudaram bastante o celta. Sim, então não, mas os aspectos dos deuses são bastante se assemelham aos deuses gregos.
alguns aspectos deles, no caso, né? Que nem que eu não vou saber soletrar esse nome, mas é relacionado a Deus Trovão. Ele é considerado o Deus Trovão. Qual que é o nome? Tente. Uma das partes engraçadas. Não, assim. vocês querem. Ah, aqui, eu vou tentar falar então. É fácil até. L-U-G-H. Lug, não sei. Caralho, porra. Isso aí é uma. Eu achei que tinha uns Y. Então, tem um Y lá, Você quer, umas ó. coisas assim. Só Uns W em cima de V. Não, você quer um nome filha da mãe, pra não falar outro aqui? Quero ver vocês pronunciarem essa coisa aqui. Não vai ser o terceiro, né? Vai ser o terceiro. C-W-N-A-N-N-W-N. Daqui que eu só esqueci que você soletrou. Sonauer. Cthulhu, essa coisa. Cara, isso. Pera aí. Cthulhu é o quinto. Com alto. Sinanin. Eu vou falar isso, porque eu que. Se tivesse um trema em cima, ajudaria. Mas não tem. Então. Cara, legal que na mitologia dele, se morresse, não ia pro inferno, né? Todo mundo ia pro mesmo lugar. A morte pra eles é melhor do que a vida. Então, eles vão num lugar chamado Planície. Eu não vou falar o nome. onde Magmel, acho que é isso. É onde cara. toda a religião abrange, né? Tipo, depois da morte você tem Agora uma vida melhor. calcula vamos que dizer deve neguinho que se matou depois de saber disso. É que eles, tipo, cada religião tinha lá o ponto em que as pessoas morriam pra lá. Podia ser bom, ruim ou até neutro. Isso aqui era bom, hein? Planície da felicidade, olha isso aqui. A maioria acreditava em um lugar bom. Era a encarnação deles, né? Tanto é que- Paraíso de prazeres, onde a alegria dura para sempre, onde não há doenças, julgamentos e punições. Então, esse é a encarnação É deles. o Heaven. Uma classe doida que, na verdade, não que eles não encarnassem, mas é como se a vida deles fosse eterna, porque eles eram descendentes diretos do cosmos, entendeu? Isso. Era a classe mais alta dos druidas, que faz parte da cultura celta. Os druidas, Não, eu acho. É que assim, que era chamado de filho, de verdade. eu achei interessante falar que a cultura grega assimilou uns deuses foram assimilados quando a cultura grega, mas tipo assim, tem que levar em conta que Roma, quando chegou lá na Britânia, a Britânia ainda quando era outro nome ainda, desceram dando um pau na turma, matando meio a rodo lá. Tanto que bem ao norte construíram a muralha de Adriano, uma puta de uma baluarte, uma muralha, Uma muralha de e pedra. mesmo depois, os romanos foram lá, construíram um monte de coisa, dominaram a região lá, caçaram essa bosta aqui e voltaram pro lugar deles. Voltaram pro lugar e largaram lá. Só que, tipo, o mais engraçado é que pra época, mesmo as pessoas que ficaram lá, após os romanos saírem de lá, eles não conseguiam reproduzir as mesmas coisas que os romanos faziam. Construção de prédios, construção de pontes, ou até mesmo eu não sei como se pronuncia, a produção de vidro, eles não conseguiam produzir. Então, isso o ponto que eu achei bem interessante, a sofisticação de Roma à frente dos outros. Isso foi algo que me surpreendeu bastante. Como romano é mais inteligente naquela época. Não, mas os gregos, Os gregos romanos, na verdade, hoje, um pouco tempo, falar que os romanos eles cercavam de administração de cultura por causa das conquistas, né? Sim. Tanto é que assim, que é irônico, na verdade, é que os primeiros povos ali na norte da Europa foram lá da idade do ferro mesmo, fundiu o ferro, controlar o ferro, foram os celtas, entendeu? Eu pesquisei uma coisa Então, parecida. Provavelmente foram entre os os pioneiros. pioneiros na idade da ferro, mas Na assim, idade com a chegada Idade dos do romanos, ferro. Foram um dos Mas primeiros olha, a fazer. eu não vou tirar que é irônico, não vou tirar o ponto positivo da Idade de Ferro ali do. comparado aos Comparado. romanos. Não, eles desenvolveram algo legal. Algo Mas, foda. Mas enfim, porque aí por que é irônico, né? Porque quando eles. Houve um massacre, né? A caça, toda a cultura mesmo, toda a religião céltica, mas tem isso que você falou, eles estavam muito atrás. é uma dominação. Os caras desviam, davam Mas um o que couro na aconteceu na turma. Europa foi isso, né? Foi essa edificação, por mais que seja por conquista, pela matança gigantesca que teve, isso foi diversificação de tecnologia e tal, né? Sim. Que é uma coisa muito interessante.
Mas Naquela época os caras Eles- era bruto mesmo. Era brutal. O sistema era mais foda. Só que, tipo assim, eles perderam também porque foi algo meio parecido com a África, porque era tudo dividido em tribos, ainda um guerreava contra o outro. Aham. Foi a mesma coisa da África. Tipo, foram lá, escravizaram os negros. A mesma coisinha, tipo, tribos diferentes, iam lá, tretavam entre eles. Chegou os romanos lá, todo mundo dividido. Tipo, não sei se teve uma união, se teve, eu acho que foi tarde Tanto é que demais. os romanos começaram a dizimar tribo por tribo, né? eles eram referenciados a bárbaros, né? Sem não serem de Roma. Sim. Então, tem essa cultura da guerra, entendeu? Aqui também os romanos falavam que os rituais dele eram desumanos, né? Tudo Sim. né? Não, Segundo não, eles- não. Então, segundo a visão Segundo eles, romana, isso. era, Segundo muito não isso. era civilizado. Mas É. aí que tá. Só que a arqueologia não prova que ele estava certo que os romanos falavam. Não, mas podia até ter, mas tipo, o romano, ele não tinha o direito de chegar e falar assim, ah, vocês são bárbaros, É. os rituais de vocês tá tudo errado. Olha Mas quem não é ainda. porque ele, tipo, cada um nasce uma cultura, então não tem como desenvolve, vamos falar que Mas assim, É, uma coisa sim, que é engraçada é que aqueles sacrifícios, humanos. o que ele falou aí, que o King falou, pra mim, de um sacrifício humano, na verdade, que era aquele relacionado ao Simbolizado, né? Gostaria que você falasse aí desse Ah, é. ritual deles. Eu só me fugiu o nome da mente do vaso que eles usavam, que era um vaso muito grande. E foi um vilarejo dos celtas que eles simbolizavam aquilo como um sacrifício humano. Eles plantavam as próprias uvas dele, faziam vinho para o festival, enchiam esse vaso enorme que tinha 20 litros, colocava todo o vinho ali, eles faziam o ritual, o festival, tudo. E aí o que eles faziam? Eles escolhiam uma pessoa, se não me engano, era um dos melhores guerreiros da tribo. E o que ele pegava uma espada e cortava a parte de cima do vaso, simbolizando aquilo como se estivesse cortando a cabeça humana. Aí aquilo caía já um pouco de vinho, daí eles começavam a tomar, dividia para todo mundo que estava no festival, eles tomavam daquele vinho, simbolizando o sacrifício humano. Mas pra você ver que é uma simbolização, pra mim até que meio humana, né? Porque não há morte, Aham. é só um simbolismo. O vaso simbolizava o corpo e o coisa vinho o simbólica, sangue. É uma coisa simbólica, não é que tem Não é tão brutal. há outras culturas que matavam sem dó, até mesmo a filha do líder da tribo, assim, algumas outras culturas. Já os celtas. Mas isso tinha até nas vikings, na cultura Viking. nórdica. Eles tinham um festival que, tipo, alguns se sacrificavam de boa vontade em prol do bem dos outros, para atrair o bom favor dos deuses. Todos os outros lá. Bom, é aquela velha história, né? Eu só não lembro se foi o Ben Foley ou o Bernard Cornwell, um dos livros deles, mas eles citam, você falou em Caldeirão, eu lembrei do Caldeirão de Plínio do Eidim. Plínio do Eidim, o Caldeirão. Que esse é um caldeirão sagrado dos deuses, mas só que essa é uma das várias. Eu fui pesquisar sobre esse caldeirão, é uma das muitas ramificações da religião deles ali. Então, não tem como. Até aquela edifique que eu falei no começo, que é a famosa espada de Arthur lá, aquela edifique, a espada, o nome dela. Tipo, ela é um dos tesouros divinos também, dado pra ela. Tipo, Tem a ver com os então- celtas também, né? Muito. Então, tipo, então, tem muito disso daí, de tesouros, e tudo em forma simples ainda, tipo, um cachimbo, um vaso de barro, o crime doidinho. O crime doidinho é mais meio top, é prata e ouro, pô. Reza a lenda. Mas, Eles também, uma coisa legal que eu lembrei que os celtas também, toda vitória que eles tinham na vida, tipo, desde vitórias de guerra ou vitórias de conseguir mais partes, mais terras, essas coisas, ou até mesmo o plantio ser fértil, muito fértil e tal, eles agradeciam aos deuses jogando vários pertences assim valiosos nos lagos e rios, porque eles idolatravam muito os rios, águas e tal, Que eles estão por ser realmente a fonte Eles da estão vida. devolvendo alguma coisa que eles Isso, ganharam. Estão exatamente. retribuindo. É como uma forma Isso. de retribuição. Isso. Eles jogavam várias coisas, espadas, caldeirões também,
algumas coisas que era colocado em casa também como parte da casa, como enfeite, várias coisas valiosas geralmente. Tanto é que a arqueologia achou muitas e muitas coisas em vários lagos, assim, onde que passou os celtas na época. Eles acharam muitas coisas que estão nos museus hoje em dia. Os celtas eram um povo da floresta, né? Era, tipo, vamos dizer assim, vamos comparar aos índios, né? É um povo da floresta. Exatamente. Eles se relacionavam aos elementos da natureza, no caso. Então, Foi até legal você falar do índios, que eu lembrei de uma coisa, que eles falam que, na verdade, celtas, para eles, na época, eles não faziam ideia o que era um celta, né? Porque quem chamava eles de celtas eram os romanos, na verdade. um povo de fora, que, na verdade, era denominaram como eles se como- estivesse chamando de índio aqui. Como se fosse índio. povo Mas, de na fora verdade, eles não se denominaram. denominavam celtas. Não, eles tinham a cultura própria. né? eles tinham Ouviu um nome, assim. É hoje que é conhecido como assim, pelo que os romanos chamavam eles. É. Como que diriam, vistos como povos bárbaros mesmo, né? Aham. Apesar de que eles, na verdade, se você pegar algumas culturas como a irlandesa mesmo, que foi uma das últimas a combater até o final ali, a cultura própria, eles eram amistosos, entendeu? Eles tinham toda essa cultura de guerra, territorial e tudo mais, mas eles eram amistosos em relação a isso, né? Eles não invadiam, eles se defendiam. se defendiam, entendeu? Ele tinha esse posicionamento aí que eu acho muito interessante também pra esse tipo de coisa, porque havia muitos, que nem a cultura nórdica mesmo, era uma cultura totalmente de guerra. Era de guerra. Então eram guerreiros. Eles né? chegaram a invadir. Eles eram guerreiros. Eles eram chegaram a guerreiros. invadir, chegaram pro campo de O ponto deles era tipo, ser guerreiro e se você tinha um filho homem tem que ser guerreiro. Era isso, cara. Os caras. Mas a cultura ué, nórdica tinha era até mulher, cara. batalha. Tinha mulher, cara. Tinha mulher. Justamente pela cultura ser de guerreiros. Mas uma coisa que eu acho mais interessante assim, na cultura céltica ou celta, né? Os dois estão Céltica, celta, acho que são dois Só as culturas estão corretas. Mas é aquela história, os druidas, né? Eles eram a parte principal da cultura mesmo. Né? Eles eram não vistos só como sacerdotes, Filósofos, né? como filósofos. Entendeu? Eles eram como comandavam a sociedade. Aqui tinham várias classes, 6 mais importantes. Que, pô, citar os nomes aqui é meio complicado, porque são realmente diferentes, então, né? Mas tinham aqueles que eram os juízes, que comandavam, os sacerdotes mesmo, os poetas, aqueles que contavam as histórias. E tinham aqueles que simplesmente se comunicavam com o povo. Como assim, a gente não tinha. Eles não. A gente não, né? Eles não tinham aquela escrita assim pra passar a geração. Eles era tudo história contada, entendeu? Como existia uma classe mais baixa entre aspas, né? Pra falar dos druidas, é o druida poeta mesmo. Ele simplesmente. O bardo, né? É, o bardo, exatamente. É o bardo deles. Eles escutavam as histórias, transformavam em poemas, Era muito musical também. Era Eles muito cantavam assim. contavam as histórias. Eles eram aqueles que transmitiam todo o conhecimento, todos os juizados, tudo o sacerdotismo pro povo, assim, em geral. Que pra mim é fascinante, assim, você ver. Eu acho que muitas culturas têm esse elemento, né? Mas pra mim é muito interessante isso. Os bardos, eles falavam e cantavam muito dos heróis também da época. Ah, sim. Dos guerreiros e tal, que eles consideravam Que nem heróis. você comentou agora. E o druida, assim, ele era muito ligado à natureza, totalmente. O que prova o quê? Que a cultura celta é totalmente ligada à natureza, entendeu? Apesar de que havia toda... A gente tá falando da idade do ferro e tudo mais, tem fugido do assunto aqui no D&D, não pode ter muita ligação com metal. Mas ele tinha... Verdade. Tô falando que druida é foda, velho. mas eles tinham... Ninguém queria fazer aquela bosta. Eram muito ligados à natureza, porque eles respeitavam muito a natureza, né? Diferente de muitas outras... É considerado Ele não é natureza. Uma pequena. Os deuses deles eram tudo referência à natureza. natureza. Assim, apesar de que muitas culturas, os deuses são relacionados a elementos da natureza, mas os deles eram totalmente relacionados a respeito à natureza. Isso. Diferente de outras culturas que, bom, simplesmente, não, falando de Romano lá, que destruiu uma
uma região inteira jogou sal pra não crescer nunca. Nunca mais cresceu. Não, isso aí é cartável. Os caras E nunca mais cresceu Eles mesmo. nunca, agora já os Celtas eles nunca fariam uma coisa dessas, entendeu? Porque eles respeitavam muito os deuses e o seu politeísmo, né? Eles tinham uma coisa legal deles também sobre a natureza, que eles eram fascinados pelos animais. Sim. Eles acreditavam que se você usasse parte de animais no seu corpo, tipo alguma pele de animal, essas coisas, você ia ter a visão do mundo que o animal tinha. Eles achavam que era. Eu tipo, vi isso. Foi um tema, uma parte que eu achei bem interessante. Então, aqui a gente está falando da questão ligada à natureza. Exemplo aqui, que eu estou puxando pela minha pequena cola. É que as pedras, por exemplo, eram consideradas como fonte de energias e espirituais pelo povo celta. verdade. Tanto é que é considerado que eles guardavam ensinamentos profundos que eram revelados quando eram reverenciados. Ou seja, um exemplo, um diamante pode conter coisas do passado, alguma coisa que pode ajudar ele no presente, hoje. E outra pequena observação do alfabeto celta é chamado de Ogham, que é pronunciado como Ovan, que é o alfabeto que eles usavam antigamente, o alfabeto celta. E uma coisa que eu achei bem interessante aqui, que eu vi, que a religião deles era considerada como meio que como satânica, por causa que eles usavam bastante sacrifício animal, Eles como o sacrifícios animais como nosso mesmo. pequeno amigo diz. Era sobre o rio ainda que eles faziam sacrifícios animais. Sim. Pro como sangue até hoje, jorrado tudo já que- ia com o rio já. Tudo que é levado ao sacrifício é ligado ao satanismo. Engraçado que. Só que em Roma eles sacrificavam bois, Deméter. Mas mesmo assim, sacrifício. Hoje em dia, se Algoz, você fizer um não, sacrifício, seja o que você for, você tá fazendo um sacrifício, você tá fazendo um ritual, você tá fazendo um certo do Isso não capeta. pode matar uma galinha pra comer, velho. Impressionante. Neguinho. Então, Algoz tem Sério, uma cara? coisa legal agora falando sobre as pedras, que tem uma. Que daí já entra muitas partes. Você vai nas regiões onde eles são considerados célticas da época, você vai achar vários monumentos de pedra, tipo pedras, assim, tipo 3 pedras levantadas enormes e uma por cima e tal. Você vai achar isso em vários lugares, e tem várias lendas sobre isso. E a mais conhecida de todas, que confundem muito, que foram os celtas que fez, mas na verdade existia muitos, acho que mais ou menos 2000 anos antes dos celtas, são as Stonehenges. Stonehenges Porque eles usaram mistério. muito as Stonehenges para fazer Que na- rituais, Que festividades. na realidade, É um relógio com que marca estudo, o solstício, equinócio, na E é verdade, muito estranho, cara. a Stonehenge, um estudo estranho, mais atual, foram construídas apenas com pedras azuis. então, sabe o que é engraçado? E elas têm, como pode dizer, sons, elas emitem sons. Não, conforme o vento bate. Não, foi estudado que eles, como o nosso amigo King falou, usado em rituais, ela emitia um som, A medicação própria. som próprio, usado por rituais. Cada pedra é posicionada de um jeito, um tamanho de um jeito, que cada um emitia um som diferente, que é usado por rituais. Só que não descobriram o porquê de certos pontos, que elas formam uma linha reta. Não descobriram No como mapa. fizeram aquilo. E como levaram até lá? Não tinha tecnologia pra fazer isso. Não. Ah, mas tem lá as pedras da ilha de Páscoa também. É, mas- sabe, Sim. Até pior ainda. bem pior. Bem menos. De Mas- Paranauê que usaram. por Isso exemplo. será assunto de um podcast. Próximo. Havia uma classe druida, Tô falando que druida é foda, ninguém quer fazer somente no para RPG. identificar quais são as rochas mais ligadas ao espírito. Verdade, eu ouvi sobre isso também. Tem um conto legal de um casal, eu não vou me lembrar o nome deles agora, um nome complicado. Que eles ficaram muito conhecidos na época celta. Era um cara que ele era filho de um cara que era considerado tipo um imperador da época.
ele fugiu com a moça que ele queria se casar e tal. Aí o conto diz que cada lugar que eles iam, eles colocavam um monumento de pedra. Aí fala a explicação de todos esses monumentos. É um conto, né? Falando dos monumentos de pedra, que eles colocavam várias rochas assim, uma em cima da outra. E diz que eles dormiam embaixo, né? Porque geralmente essas rochas tinham uma abertura assim no centro. Eram 3, uma em cima e embaixo era a abertura. E é um conto que diz sobre eles. E dizem, e ficou existe até hoje nos lugares que considerados celtas, que essa lenda que se você ir nesses lugares e jogar uma pedra em cima dessa rocha que tá, você jogar uma pedra ali em cima e ela cair ali e ficar, você vai se casar em 1 ano. Eles acreditam nisso pelo conto desse casal. E eu vou destruir essas pedras. Bom saber, nunca vou lá. Nunca vou lá. Eu vou jogar uma bomba nessas pedras. O que é engraçado sobre isso, não, interessante, né? É que, falando da mitologia, que eles tinham muitos seres místicos, né? Sim, são muitos. O que é engraçado que geralmente, assim, há muita discriminação ali com a cultura nórdica, né? Que os elfos, na verdade, eles vieram dá pra ter certeza, né? Foi tudo estudo antigo, né? Vieram da cultura nórdica, os elfos, mas eles eram muito venerados na cultura celta. Mas acho que por parte dos celtas, às vezes, era mais aquelas derivações de duendes e gnomos. Tem muitos nomes aqui. A cultura celta, ela pega também a cultura Wicca. Wicca. Ela abrange também a cultura Wicca. Que está bem relacionado a isso que o nosso pequeno amigo falou agora. Nosso amigo Milton. Só pequeno amigo. Só que a cultura Wicca, tipo, é um genérico de 10% da celta, né? Sim. Sim. Os rituais que os druidas faziam lá eram nervosos, tipo, tidos como pra ela, a igreja combateu isso daí como uma puta de uma bruxaria. E os caras sacrificavam animais, pra orgulho, sacrificavam animais ou pessoas. Então, porque a religião. Ou o início de um reinado de um rei, né? Então, mas o engraçado que dessas culturas aí também, os próprios dos celtas, além dos gnomos, é que muito vem dos irlandeses, né? Como o Leprechaun. Não sei se você conhece. Acho que é o mais conhecido. É o mais conhecido, na verdade. É o duendinho do pote de ouro. Pote de ouro e o seu principal fator era fazer sapatos. Sobrenatural. Isso é uma coisa desconhecida sobre ele. E mais engraçado é que quando eles, como era contado, que quando eles capturavam um ser humano, o ser humano só se salvava quando ele falava a localização de algum tesouro muito importante para o ser humano, né? E derivado da Irlanda também tem alguns outros, como os duendes também, foram derivados da Irlanda, que ele é derivado e vai se espalhando pela cultura inteira, né? Por essa troca de informações mesmo. Exatamente por isso que tem essa parte da cultura Wicca, da cultura nórdica. É muita derivação ali, né? Eles têm os seus próprios nomes, assim. Então tem como dizer a verdadeira origem de cada ser místico, né? Olha, depois que eu vi o filme O Leprechaun, eu nunca vou roubar um pote de ouro de novo. Nossa senhora, você achar um pote de ouro. Deixa ele quieto, mano. E olha que eu sou um pouco mercenário, mas eu ia deixar quieto. Corre que vai dar merda. Corre. Pegue uma moeda, corra e venda. Falam que tem os Leprechaun no Brasil, né? Isso que eles tivessem de outra cor, tipo vermelho. Tem uns que é presidente. Não, exato. Tem os par de deputado Leprechaun, os par de deputado, né? Eu acho interessante falar também sobre o Halloween, né? Que foi por Nossa, aí que... Nossa, Halloween é importante. Nossa, é maravilhoso a ideia. Maravilhoso não foi o pessoal que tava lá, né? Mas a ideia sim. Não foi, mas Foi uma ideia da hora. Sim, foi uma ideia da hora. Isso era muito comum na Imagina época, o cara que deu pensar essa isso. ideia. O cara foi gênio. Imagina o cara que deu essa ideia, velho. devia estar pouco fumado. Devia estar pouco fumado, mas tô Ali era Olha os druidas ali na ervinha, cultivando os bagulho ali. os cogumelos diferentes. Cogumelo ali. Vamos fazer um chá. Um chá meio espiritual. Pra que serve esse negócio aqui? Ah, não sei, cara. Tem uma água fervendo. O que você acha?
Mas o Caldeirão fervendo ali, os caras com o cogumelão na mão, olha. Ih, tá bonito isso aqui. Esse pau vai ficar da hora, hein? Não, os Dá pra ver caras os espíritos com isso aí, hein? falavam com espírito. Eu tinha. Filho, eles falavam Entrar em tudo por contato com o daquilo mundo lá. espiritual. Tipo, índio usava. Olha, Os visionários Usam ainda, né? Usam, né? Estamos usando. Isso é só que usa. eles usam. Os caras ficavam muito loucos, os caras falavam projeção astral. Cara, teve Foi o que eu Projeção sofri astral. com esse chá que eu inventei agora. Teve um repórter da Record que vai passar uns dias lá. Mas um negócio muito interessante. Fugindo um pouco do assunto. Não, só no assunto do chá. Ele tomou o chá. Ele continuou fazendo a matéria. Tentando escrever, ele enxergava a luz, iluminado. E tipo, a câmera filmando o repórter chapado, assim, ele falando, não, tô enxergando luz. O repórter olhando pra repórter cima. já tava tentando manter Já tava no plano sanidade. espiritual já. Já tinha Mas não ido. adianta. Só quem viu esse vídeo vai entender muito bem. Só. Eu recomendo, vejam. Faça depois. É um bom você vídeo. quer ver isso aí. Realmente. Mas Dá voltando. pra No gente link botar na descrição. põe na descrição. Bota Põe na descrição o vídeo do chá aqui. Vamos Vai ser interessante. focar um pouquinho mais no assunto. Voltando no Senão vai assunto, fugir muito. outra criatura mística que é interessante que na verdade tem a sua própria derivação brasileira. Porque um dos povos que primeiramente foram destruídos, celtas, era o que existiu no norte de Portugal. Então eu não vou saber dizer qual a derivação brasileira, mas a verdade que eu li é um nome meio complicado também, né? Mas eram os trasgos. Os trasgos, esse era de Portugal. Ele é o norte de Portugal, viu? Um pequeno povo ali, vai algumas tribos celtas. E os trasgos, bom, eles eram os cuzões, né? Destruía tudo, quebrar, fazia guerreiro lá. Mas Era os punk da época. eram os punks da época, exatamente. Os caras homem. Não, mas caras era normal, nego. Só era normal de invadir pra pegar a mulher dos outros e levar um tiro. Olha, juro por Deus, mas um copo disso aqui eu consigo falar qualquer nome que tiver escrito aqui. É que a gente É o chá do conhecimento. então tomando conhecimento. Aqui você vira até celta depois do chá. Mas até que os tragos eles tinham vários, não nomes, né? Mas eles podiam chamar de várias aparições que podiam ser chamadas de tragos, como fantasma, doente, gênio. Enfim, trasgo é aquela denominação Da hora. da hora, assim, entendeu? Tipo assim, tô brisando. Mas é alguns que eles são, que dizem pelo menos, pelo que a minha pesquisa na pesquisa, é aquele 100% celta, né? A pouca derivação, assim. Os caras que davam uns tragos. Trocadilho. E ele, Pode vir pra cá. Tá contratado. o que é interessante Que é que eu acho talento, hein? Pode vir pra cá. Eu achei que os celtas eram umas pessoas bem pequenas, pessoas com estatura baixa, né? Porque, porra, meu, todo o número dos seres místicos eram duendes, gnomos e anões. Devia ser uma pessoa devia ter esse tamanho, um tamanho um pouco meio pequeno, Meio né? pigmeus, cara. Meio pigmeus, cara, porque pô, todas as escrituras música é tudo baixinho, né, meu? Rapaz, será que a Jéssica é descendente? Se pá, ela é Esse bem direto ainda. No names. A Minion, será que a Minion é descendente? a pouca sombra. A pouca sombra. Calça curta. Se nós estamos zoando, imagina os caras daquela época, velho. Os caras tomavam vinho pra Imagina depois de caralho. um chá, mano. Os caras cortavam um galão de vinho assim. Só pra tomar o irmão, bagulho. aquilo ali os caras enxergavam. Ai, pintor de rodapé, Tem foda. uns chás que Olha, salva a vida da Aquara, os caras. Os caras são foda. eu não sei se tá na hora Os de caras falar. estão usando a ferramenta do Google aqui pra procurar nome pra zoar os caras que eram não, tá ligado? Convenhamos que estamos todos munidos aqui da internet, um pouco de vodka, Um pouco de álcool. um pouco de álcool, de De vinho. álcool, acho que álcool especializa melhor. E uma água fervendo aqui do lado.
Literalmente fervendo. Faltou fazendo cogumelo, bolo lá. faltou os cogumelos. Isso é um cogumelo? É, rapaz, esse bagulho brilha, deve ser bom. O que esse bagulho dentro dessa água? Viu? Continue. Prossiga o seu relato. Bom, as criaturas místicas geralmente elas se denominavam, elas ficavam geralmente nessa estatura, como vistos. Havia poucos espirituais, né? Porque as mais espirituais eram aquelas difundidas, como os elfos, fadas, pixies. Pixies eram as fadas. O que você tá vendo? Nossa. E com os espíritos da água, da floresta. Isso era tudo estudado, né? Tríades também tá no meio. Tríades, por quem que eles eram os malditos eram estudados? Tudo pelos filhos da puta, os Drilda, né? Os druids, aliás. E geralmente girava em torno disso aí mesmo. Então, 100% relacionado à natureza. 100% relacionado à natureza. Eles respeitavam. Bom, era mais ou menos isso. Tanto aí. é que a filosofia celta, Filosofia. Filosofia. Isso que o cara não tá nem bebendo. Olha só que interessante. Cigarro, cigarro. Eu já falei que não é bebida dos caras mesmo. É Você não tá tomando chá de cogumelo? Falaram que cigarro. a filosofia deles é observar a natureza. Eles observavam bastante a natureza para saber o que estava acontecendo em volta. Eles se baseavam pelo tudo que estava acontecendo na natureza. Solstício. Todos esses Break Night aí. Toda essa Das parada, quatro- toda essa parada que Toda essa envolve a virilidade. natureza. Esses negócios. O sol nascendo dali é tal coisa. Mas tem e uma os caras estrela pra fazendo lá, é eclipse, outra cara? coisa. Nossa. Tanto é que eles Cara, tá tinham muito os rituais deles no solstício de inverno, solstício de verão. Toda a cultura dele é relacionada a isso. As atividades da natureza. Tudo relacionado à A natureza. cultura dele basicamente era na natureza. Apesar de que. se Literalmente, falar Eles isso- eram da natureza. Não sei se vocês viram também sobre Newgrange. Newgrange é um templo celta que tem essa parte também que eles falavam que no começo os celtas eles não tinham templo para glorificar os deuses. Daí depois com o Eles tempo faziam com conseguiram uma árvore provar. gigante, Eles usavam faziam essa árvore pra se referir a um... isso, faziam em florestas alguns altares e tal. em árvores. E Isso. Nossa, como é que chama aquela desgraça mesmo? Árvore da vida. Gaulê, na época. Gaulesa. Gaulesa ali na. É Puta que pariu, que é a árvore mais. mais grande e frondosa. A maior árvore, mais grande é bom, né? Mais grande, mais grande. Mais maior de grande. Mais maior de grande. Isso. Que tenso, não? Então esse templo A árvore mais Newgrange, frondosa. ele era a referência do deus do sol com a deusa da terra. Esse templo é feito de uma forma que a arquitetura dele permite que o sol entrasse perfeitamente por todo o templo por dentro, através de uma única brecha só de entrada. Porque os celtas, a parte que a gente esqueceu assim de falar por enquanto, é que a cultura deles era voltada muito para a sexualidade. Eles faziam muita referência à sexualidade. E esse templo, o que ele simbolizava? Era a penetração do sol na terra. E seria o amor, o sexo com o deus sol e a terra, com a deusa da terra. E esse lugar, ele existe até hoje, a Newgrange, e é um ponto turístico que desde aquela época e até hoje ainda eles acreditam que qualquer mulher que ela não possa ter filho, se ela for nesse lugar e pedir para engravidar, ela consegue engravidar. Ela fica E fértil. teve relatos tanto daquela época como hoje em dia também. E mulheres engravidaram depois que foram lá. Hoje em dia, Até hoje em dia também. olha esse Tem neguinho uma- começar a cobrar dinheiro pra Não, entrar então, lá. pra você ver. É um ponto turístico muito ressaltado. A entrada dele parece um chifre gigantesco de um boi, se você vê sobrevoando, por causa das pedras assim. Não, pra você como eles cultuam até hoje a mitologia celta, né? Porque até hoje em dia, eles, apesar de Tem crenças aí, tem muitas crenças. Todo ano tem festividades. São Patrício também tem muito a ver também. São Patrício, ele foi- celta, São Patrício. Ele nasceu na Grã-Bretanha na época, mas ele é considerado muito celta. Ah, sim. Ele foi lá catolizado. Eles eram totalmente venerados. Ele foi muito bem aceito. Ele converteu vários druidas, né, na época, ele foi muito bem aceito.
Tanto é que até hoje tem as festividades dele, que é no final de junho. São as festividades dele na Irlanda e tal, homenageando ele. Falando uma Até coisa, hoje, então, os celtas influenciam alguns povos. Influencia. Uma coisa tem- interessante. Pode falar. Pode falar, meu. Fala, meu. Tá bom, uma coisa que é muito interessante é que o zodíaco dele é muito, o zodíaco do céu, tá ligado? É muito ligado aos deuses. Assim, lógico, assim como os gregos, que de Zeus, pelo menos, e Hera, os deuses maiores, foram que criou as constelações. Mas os celtas, como por exemplo, eles eram venerados como as próprias constelações. Então acho que cada elemento da natureza tinha o seu próprio nome na constelação, como o veado, aliás, o céu, Cervo. Cavalo marinho. Olha bem, existe veado e viado. São duas palavras diferentes. Então, Veado ele tá certo. é um animal. Tá certo. Viado é prerrogativo. Exatamente. Ele Diga-se falou, de você passagem, falou, Mil diga-se falou de certo. passagem. Mil falou a palavra certa. o veado ali, mas É o pessoal que tá. Diga-se de passagem, o veado era considerado um animal muito forte, porque ele era um dos únicos animais que sobreviviam ao inverno. Não sobreviviam, mas tipo, eles passavam o inverno de boa. Contanto que na primavera, quando tipo, os povos assim, chegavam assim, era um dos primeiros animais que eles viam. Eram os veados porque eles estavam de boa ainda. então, é porque é da biologia. Na floresta, né, os caras? E no Só tem esse zodíaco, animal aí. Só um pequeno ressalve, né? À toa que é o símbolo dos Baratheon lá, que são os bárbaros do game. Voltamos aos Game of Thrones. Agora volta pro céu de novo. então, na cultura grega são 12 signos. No do céu são 16. Então, 16 no 16? 16. Porque assim, nos celtas eles levavam, tipo, um certo dia a outro dia. Eles passavam meio que. era estação, na por verdade. estação do ano. Era o Cada calendário estação tinha totalmente diferente, né? 2 ou 3, assim. Olha só. Então, tanto é que assim, mas o que uma coisa que eu tava falando aí, que cada signo, ele tem o seu elemento, como o veado aí, o cervo, ele tem a sua representação de algum deus, né? Quantos deuses tem, né? Cada um tem a sua representação. Tanto é que- Eram mais de 350 deuses que eles mas cultuavam. que falou Mas dos poucos principais. só eram rituais. Mas do princi- é. do viado eram os fodão, que era o Cernunnos. Ah, é aqui, ó. São 12 deuses principais. Não, mas esse aí é Diferente do Só zodíaco deixa ruim, grego, eu né? vou- Que era cada um. Não, era só alguma ele é parte bom, da ele é bom. história, da história grega que aconteceu ali, como o câncer, que era um monstro que Hércules derrotou ali. Aí a Hera decidiu, ele criou a constelação de câncer. Já não, os celtas não. Ele tinha algum deus fodão ali. E, e o signo ele tinha a sua própria representação, mas assim são os. Na maioria por animais e árvores. Sim, Justamente pelo fato da natureza que eles Só levavam. tirando a dúvida do senhor Hunter aqui. Eu gosto de falar Hunter porque você fica puto quando eu falo isso. Entendeu? Tem uma referência. de boa, mas eu tô Então, Tô de boa, mas eu tô Senuno. puto. Peraí, tô meio bêbado. Senunos, então, ele é bom, cara, teoricamente. Todos os deuses que a gente falou são bons, são neutros. Eles não são nenhum deus mau por enquanto. Não, E olha só que interessante, ele conseguia tomar a forma de uma cobra, lobo ou cervo. Porque eles fizeram por cervo. mas serve o principal. Você vê o mais forte. principal, o mais forte. Quais são os 16 signos? Você quer Não, foder? ele Na verdade, você quer falar porque é o seu signo, né, filha da puta? É isso que Você você quer... quer falar. Não, você tá querendo foder porque o signo. Dracarys na sua cara. O nome do signo é. Fala toda hora aí. Então, Não, fala o signo. então vou falar desde o começo, então. Vou tentar falar, né? Não, fala os Você nomes. quer que eu fale? Eu Eu acho que eu consigo falar do jeito que eu tô agora. Não, Não, mas não. é gerante animal, cara. Não tem muito. Esses são os 12 signos. 16. 16 signos, ok. Você vê aí que é tipo do dia Mas tal, fala dia tal, dia tal. todos têm a representação de um animal? Sim, Todos. geralmente. Sim. Fala a Não, representação. não todos são. Agora não fudeu, todos são porque animais. aqui só tá Aí falando é o nome outra deles, coisa. não tá? Não, tá mais pra baixo da minha pequena cola aí. Ok, então, Alguns peraí. são por árvores ou plantas, ou, tipo. Ah, tá. Então fale a data e o signo representativo. Vamos lá então. Aqui desde 1 de janeiro até 22 de janeiro temos o Cidelo Ginder. Não, Ginder. Eu sei falar Ginder porque é do Dark Souls, é um dos boss. Então, ele seria.
Ih, rapaz, fiz merda aqui no seu... Aguenta aí, dá uma pausa. Não é, Sr. Fox? Significa qualquer coisa como brancura rodopiante. O talismã dele é um carneiro. E de 23 de janeiro a 3 de fevereiro, em Bulk. Peraí, alguém... Não, alguém é desse signo aqui que ele tá falando? Esse primeiro aqui? 1º de janeiro a 22 de janeiro. Tem Alguém? alguém que tenha nascido? Não. Então, pula, próximo. De 23 de janeiro a 3 de fevereiro, em Bulk. Alguém aí? Quem que é Imbolc? O que é esse Imbolc? Fala um pouco. Imbolc é... Tipo, ele é de Brigid. Brigid é o deus, um dos maiores lá. Ele é como se fosse um filho de Brigid. O símbolo dele é... O talismã é uma coisa, uma planta. Que é coisa de primavera, essas paradas aí. Beleza, próximo. O próximo é meio complicado de falar, hein? Ó, eu vou soletrar que é mais fácil. Não, esse aí que eu acho que eu consigo falar agora. Vamos ver. Chihuahua. Tá. De 14 de Não, fevereiro. não consigo não. Xan'an. Se não. De 14 de fevereiro a 8 de março. Alguém? Esse é foda. O talismã, cachorro. Não é um cachorro. O talismã deles são 2 cachorros. São os cachorros do submundo. Por quê? Olha, O talismã do Shran. seu, cara. Ei, Fê, tem minha cola aqui também, caramba. Tem minha cola aqui também. Desculpa aí, meu irmão. Desculpa aí. É a mesma cor, só foi tomando que eles estão no mesmo site. De 9 de março a 31 de março, Alben Eiler. Albaninder. O que isso é um ganso? Meu Deus, É o cisne. Olha os carapatos, velho. É o cisne. Os carapatos atrás. Puta, até eles o cara aparece, velho. Esse signo celta, ele corresponde ao equinócio da primavera. É, de céu, né? À toa que eles chegam, né? No início da primavera. Pela deusa virgem do sol. Então, Noiva do deus do sol. de 1º de abril a 23 de abril. Isso é complicado. Eu vou Chutar. chutar Deus. aqui. Deus. Esse daí, Dear Dreams. Deus. 1º de abril a 23 de abril. Engraçado como os caras têm consoante, né? Esse é a seleção de Pleiades. Olha, velho. Marca a chegada da Dois chuva. nomes, tem um Momento muito significado para as sociedades agrárias. Eu gosto desse aqui, ó. Beltane. Olha que lindo. Simples. Você pulou o. Você nem deixou eu falar do talismã, que é a mão de estrela? Pode falar. Agora você já pulou, agora falei É um talismã, pronto. Talismã com É um talismã com umas estrelas. São 7 estrelas Ó, no total. Esse pendente é um talismã de nascimento e pode ser usado por todos que desejam invocar a sua energia. Olha só. São 7 estrelas chamadas de 7 sacerdotisas. Por isso que são 7 estrelas. Entendi. De 23 de abril a 16 de maio, Beltane. Olha só, esse aí. Beltane, que temos aqui, né, o vencedor. Olá, como vai? Nasceu dia 1º de maio. Macaris. Toma. O talismã dele é um dragão, Eu sou o Targaryen. concedendo os dons da vitalidade. Então, Toma o dragão aí, velho. Ou seja, eu vivo, eu morro, eu vivo de novo. Ali vai dar. De 17 de maio a 8 de junho, esse é o meu, né? Do meu. Zidre. Zidre. Refere-se ao povo das fadas. Zidre. Isso é uma fada. Eita, olha só. Uma fada. Fadinha voando, purpurina. Só não sumiu. Olha que filha da... Na verdade, eu acho que fadas seriam iguais ao tá cagado. Do Berserker. Berserker. Berserker, que é, tipo, tem umas fadas que, tipo, não necessariamente são boas. Não, não, aquilo não. é um demônio, tá? Mas Aquilo não são fadas. Aquilo é um demônio, tá? Mas seria aquilo. São no fadas caso. más. Tipo, não são demônios, mas tipo, é traquinagem, igual Saci. Saci pode ser bom ou pode ser ruim pra caralho. Na verdade ficou Então, meio... seria Em Berserker ficou meio aberto, porque elfos. Teoricamente os elfos são meio fadas. Não, ficou estranho. Não são. Você viu no Berserker? Ah, mas você vai comentar isso nesse negócio de anime. Não, vai. Voltando ao assunto aqui, eles. Eu queria achar o nome do talismã, mas não tô achando. Eles tinham mais. É referência ao povo das fadas, que é uma espécie, na verdade, para eles, é uma espécie humana, distinta. Híbrido. Mas não é um híbrido. É, porque eles falam assim, que tipo, quem descende desse povo tem dons místicos. E eles, tipo, batalharam contra os mortais. Eles
houve guerras e tal, e eles foram expulsos Eles foram, do lugar onde eles foram derrotados pelos mortais. e eles foram forçados a viver embaixo da terra. Embaixo Humano, da terra. tem que ser humano. É humano que seja. Mas e eles são. É engraçado que, pô, apesar da batalha, eles são venerados e são vistos como. São celebrados na primavera, que é a época deles, né? Pra você ver como que eles ligam aquilo aos signos da natureza, né? Como a primavera, que é uma estação. Embora as estações que a gente está falando correspondente aos signos aqui não seja correspondente ao do Brasil, porque as estações lá eram em tempos diferentes. Lógico. Então por isso que se Lá você inverno é tiver inverno mesmo. Aqui Inverno lá por isso assim, ó. levava pra cagada. Então por isso que às vezes você tá falando, mas eu nasci nesse ano e tipo, nessa data e nessa data não é inverno ou não é verão. Porque lá era Lá diferente. é outra região. E o emblema deles, o talismã, Isso aqui uma rosa dos é a rosa dos ventos e umas árvores. uma árvore do lado. Olha isso. É um talismã muito foda, eu gostei dele. Nossa, os caras tá muito fumados mesmo, velho. Impressionante. É muito chá de cogumelo. É muito cogumelo, velho. Então vamos lá. Vamos continuando. De 9 de junho a 1º de julho, Lida. Mas é fácil falar também. Eita. Alguém tá nessa data aí? Alguém? Junho a julho? Então tá, o que faz e vamos pular logo. O que é Bom, ela engraçado. refere-se ao solstício de verão. Naquela época, de junho a julho, que aqui pra gente Era seria festa. inverno, lá era verão. Verão, Então festa. lá Sempre via era. Ó, pau comendo, seria. Carné, que nosso. Seria o que seria o signo. Não mais, pô. Virado Um signo festivo. Virado Né? de inverno pra primavera e início de verão, sempre ia vir uma festa, ia beber, ia comemorar, e saía faria subida lá. Quem nascia nessa época lá era festeiro, era festivo, nascia em festival, né? É que nem carnaval aqui, né? Nasce um monte Então, de depois. nasceu no carnaval aqui. É um monte de gente depois. É, só que naquela época não tinha desse termo. É verdade, né? Tem que Então, concordar. Ou tinha e ninguém conhecia. É, ou tinha, mudou o nome só. Só mudou o nome. Só um pouquinho só. Essa nego morre e morreu, acabou. A expectativa de vida naquela época aí, dessa daí era de 40 anos. De 40 no máximo. É mais do que eu vou viver. Porra! Um ancião de tipo de 60 Nossa, anos foi já era venerável pra É, caralho. mais do que eu vou Viveu viver. bastante, mano. A expectativa era 40. Chegou, só não sei, nossa. Então, eu acho que a próxima agora é a Os caras maioria. comendo mato. Vivia com isso, eu falo, comer carne, velho. Você já comia carne? Tá comendo, os caras veneravam. Matava. Os caras estavam fumando muito também, né? Muito chá de cogumelo. Vai pular De 2 de julho a 24 de julho, Circai. Circa, olha só, um surf. Vou considerar o Y como um I. Qual? 2 de julho lá? Circai, 2 de julho a 24 de julho. Então, eu tô Circa. 3 de julho. Então, A maioria de nós é desse Circai. signo. O que é isso aí? É a estrela do campo. Circai é a estrela do cão. cara, cachorro, até o signo. Tô puto, algol e Não, Mewtwo. eu tô feliz porque isso Caracão, é uma velho. música do velho. Tio também? Os caras cão, velho. Tô puto, algol e Mewtwo desse signo. Também, né, ele fala o verão, justamente o signo que a gente tá falando anteriormente. Praticamente. O que faz? Tem algum... Também é relacionado com o Deus Sol, com o Deus Verão. É mijo na árvore lá. Puta que pariu. Miso na árvore e lato. Caralho, velho. Mija na árvore e late. Tá bom, ok. Ok, Puta que pariu. Bom, tá bom. Eu não, é mija na árvore e late. Caralho. merda. O cara é um Próximo cachorro. signo pra mim tem um emblema mais da hora. Deixa eu ver esse emblema. Nossa. Puta, olha esse emblema, olha que da hora. então seria o próximo, de 25 de julho a 16 de agosto, Luke Nassadi. Luga na Sabe. Não, a deusa da guerra, que é da treta lá. Deus Solar também, Lug. Deus Solar, Lug. Que é o Lug, também do. Pokémon. É os deuses principais. Ó, Ô, os velho, é deuses. uma bosta. Medalhão, uma espada. Espada. Da hora. Selvagem. Temos as primeiras colheitas. O símbolo do deus Lug é a espada. Sendo assim, o brasão, o símbolo dele é uma espada. Assim. Até que o símbolo é por causa de o símbolo de uma batalha, que é a espada da luz, que combateu e derrotou as forças das trevas. Então, de 17 de agosto a 8 de setembro, morre
Murray. Murray. Vou ler como Murray. Murray. Uma divindade tutelar nas terras altas da Escócia. Engraçado, eu sempre falo que acontece isso com o Escocês, né? Vai, esse Isso é celta. É o Murray. usava verde, É um né? deus hidrófo, Usava roupa verde. condutor das águas. Marinheiro. Ele O medalhão dele é relacionado a uma já árvore. passa a ser uma parte do lado, assim, deixa de ser sol. E 9 de setembro a 1º de outubro, Alban Elvet. Eu não tenho esse meu pulo. Não sei porquê, mas tudo bem. Então Alban vamos lá. Elvet. De 2 de outubro a 24 de outubro, Kane. Kane? Eu vou ler como Kane. Ninguém. A gente tá pulando alguns. O senhor King, que alguém sabe o aniversário dele? Então, as datas que eles usam aqui é diferente das datas que a gente usa. Tem algumas datas que eles vão pular alguns dias. Ah, foda-se. Não vou saber explicar o porquê agora, mas eles pulam alguns dias sim. Então, foda-se, continua. Porque deve ser. Porque estão relacionados à natureza, eles acho que colocaram essa data relacionada a algum ciclo da natureza. Pode ser também. Por isso que eu não. Acho que não colocaram todas as datas. O talismã de Kane, representado por uma serpente, ficou associado a Kane, filha do rei galês. Uma mulher santa que passou da história, lá, primeiros devotos cristãs, sendo celebrada dia 8. Dia 8 era deusa Kane, era considerada a cidadania dela, assim, sei lá. De 25 de outubro a 16 de novembro, Samhain. Samhain, dia 31 de outubro, é considerado o fim do ano celta. Então é uma das noites mais longas dessa parada. E o brasão dela, sei lá, uma pomba isso. Sentado, né? Mas também no Museu dos Mundos. Você sentado, na hora que você levanta, Então, isso aqui é uma das coisas da hora, cara. Então deve ser um corvo. Seu submundo é um corvo. É um corvo, eu acho. Tá É ligado um ao- corvo. tá O ligado órgão ao sob a submundo? forma de um corvo. Isso, a divindade. Olha a morte. 25 Morgan é a deusa relevante desse signo. de 17 de novembro a 9 de dezembro, Hoptuna. O Ptuná é o final do Chegou o outono, Mr. né? A gente já passou aí pelas Esse é o brasão? estações. O brasão é um Pentagrama. pentagrama. Caralho, esse símbolo tá em todo lugar. Fim do outono. Pentagrama pra eles é como qualquer um, tá relacionado ao satanismo. Representa o Pelo meu celta. signo. Refere ao fim do outono e o começo do inverno. E o O King seria pentagrama esse com signo, representação então. dos 5 elementos. É o símbolo da eleição de Hoptu. E concede os dons da magia, força de vontade e comunicação com os espíritos. É isso aí. E o nosso último, de 10 de dezembro a 31 de dezembro. Olha o nome lazarento. Fala aí, alguém tem que tentar falar. Alban Artan. Como que é? Como é que... Alban Artan. Ah, Boa. Não, Alban Antônio. O 10 de dezembro, 31 de dezembro, né? Não é esse que você tá vendo? É Albaratã? entendi Albar porque Artan. não apareceu, porque... Não, é Albaratã ou Albar Artan? Calma aí, estamos com, Alban Artan. estamos com um Alban problema Artan. de... Alban Artan. de pesquisa aqui. de pesquisa aqui, eu entendi qual é o problema. Calma uma aí. diferencinha. Calma aí. Alban Artan. Ou Yuli. Porque Vamos não, ver esse aqui, porque deve ser a deve ser a mesma pessoa, só que com nome diferente. nome diferente. O cara É que gêmeos, escreveu pronto. essa bosta na Wikipedia tá errado. Representa o gêmeo. solstício do inverno. É o signo de No final do ano é o inverno. Bob Gordo. Bob Gordo. Ele está presente hoje. Signo Porque, de Bob Gordo. Bob Gordo bebeu um pouco a mais ontem também, né? Tendo como símbolo do seu brasão a lua. A lua com a estrela. Estrela Gui. Olha só. É isso aí, mas levando em consideração, já que a gente acabou de falar de todos os signos aí, meio embaralhado, porque esse signo é muito filho da puta. Mesmo você tendo nascido em tipo, um signo certo, se você usar um brasão diferente, é aquilo que você quer pra você. Não tem uma coisa assim, você é isso, você tem que ser assim. Você pode usar outro brasão, indiferente do que você seja nascido. Você pode usar um brasão diferente, você pode usar um talismã diferente pra você ter aquilo pra você, como você quiser.
Entendeu? Simplesmente você venera o que você quer. Como assim, você tem essa liberdade de querer, independente A do que religião, você quiser. é que nem só a opção pela religião, você é qual você quer. Olha só. Só como os celtas eram uns caras legais. Então. O Celta tem muito essa parada de liberdade, né? Eu percebi. Os São caras bem são liberados. bem liberados. São bem liberais, tô reparando. Sim, tem até com o boné no meio. Tem outra parada pra caralho. Merlin foi. Ele é. Filho da puta, os caras fumam pra caralho. Olha, vamos falar de céu, pô. Merlin era um seguidor do ser. Do deus ser. Do Relacionado ao ser. seu. E ele era mesmo nascido na época do Alban Elfen. Ele nasceu mesmo e ele era fãzão, assim, seguidor. Não, só queria citar de Merlin que, tipo, ele tá fodão e tal. Daí, segundo reza a lenda, a versão mais contada é que quem forjou a espada, a Calebifique, foi a Dama do Lago, que era uma fada que morava dentro do lago. Só que daí tem outra versão que, tipo, essa espada, a Calebifique foi um dos presentes dos deuses, que é um dos 13 tesouros que estavam na Terra. O caldeirão de Climeneidin, a carroça, não sei de quem lá, só nome lazareno só. Só que daí essa divergência devia ao quê? Ao tanto de tribo que tava, de diferenças de tribos, tudo espalhadas lá. Mas eu prefiro pegar não o que todo mundo usa, o que eles têm de Arthur, como todo mundo usa. Eu prefiro pegar o que eu estudei lá, que é mais próximo da cultura deles. Então, tipo, tesouros. Arthur designou um tesouro Merlin designou um tesouro para Arthur, que era a espada, e falou: use isso aí para proteger a Britânia e tal. Só que Arthur não era tipo um herói modelo, né? Ele era falho pra caralho. Ele nem herói ele era. Ele tava lá. Ele sabia fazer guerra. Não era ainda. Ele sabia fazer guerra. Isso o cara tocava o terror. Isso não era bom. Até vir morto, entendeu? Esse cara é da hora. Esse cara era fodão. Esse cara era um Joffrey. um Joffrey. É um Joffrey que sabia fazer guerra também. Sabia fazer guerra. Os caras velhos. É isso aí. O senhor Puto citou sobre a mulher do lago. Eu lembrei que na mitologia deles, os celtas, eles têm inúmeras referências de mulheres em lagos, assim. Inclusive tem um conto que é o mais conhecido sobre a mulher de um lago, que é sobre um pastor. Esse pastor estava lá com os animais dele. Ele chegou em um lago, ele viu literalmente a mulher sobre o lago, assim, tá ligado? Igual Naruto, assim, os caras correndo na água. Uma mulher assim, sentada em cima, sobre a água mesmo. Ele viu essa mulher sobre o lago. Só que na época deles não se assustavam com feitos sobrenaturais, assim, porque eles acreditavam no sobrenatural. Com aparições. Então era normal para eles. Ele viu essa mulher sobre o lago, dele mostrou um pão para ela oferecendo. Ela não fez nada, só ficou olhando para ele. Ele foi embora, voltou no segundo dia, ela estava lá. Ele ofereceu um pão de novo para ela não fez nada, ficou lá. Ele voltou no terceiro dia, fez a mesma coisa. Ela olhou para ele, começou a caminhar, se levantou, começou a caminhar sobre o lago, chegou perto dele, pegou o pão e falou para ele que a partir daquele dia ela se casaria com ele e teria filhos com ele. Mas se ele batesse nela 3 vezes, ela iria desaparecer da vida dele. Aí nisso, quando ela saiu do lago, ela sai literalmente do lago com ele, começa a sair vários animais de dentro do lago também, com algas assim e tal, várias plantas assim, começa a sair de dentro do lago e subir a planície, onde que era a casa dele à frente. E tinha um boi branco, esse boi branco era referência assim, muito mágica da história, diz que ele era uma criatura muito mágica. E daí eles se casaram, passou os anos, tiveram filhos, e durante esse tempo, eu não sei explicar direito qual foi as 3 vezes que ele bateu nela. Eu sei que ele aconteceu a primeira, a segunda vez, e a terceira não foi intencional.
ela, tipo, ela não colocou assim se fosse intencional nem nada. Mas era no literal, assim, qualquer coisa, Qualquer mesmo situação. Ah, abrir a porta sem ter somente Isso, exatamente. Ah, ele não podia encostar nela. É, Não tipo, podia qualquer coisa que machucar, eu machucasse. acho. Qualquer coisa que Ah, machucasse. Exatamente. O que é não muito era- difícil. Entendi. Era dessa forma mesmo. E o que aconteceu? A terceira vez ele queria domar um cavalo. Ele pediu pra ela usar a magia dela pra acalmar o cavalo, pra ele conseguir pegar o cavalo e começar a treinar ele. Ela fez isso, ela sussurrou perto do cavalo, o cavalo parou. Ele foi jogar a corda pra laçar o cavalo, acertou bem na mão dela. Ela olhou pra ele com um olhar frio, daí ela falou: essa foi a terceira vez que você me bateu. Ela começou a descer a planície e todos os animais que saíram com ela daquele lugar começaram a ir junto. Tipo, os animais se reproduziram e tal, que fazia parte daqueles animais que saíram com ela anos atrás. Começaram a ir junto e desapareceram dentro do lago. E o interessante dessa história, isso foi na Irlanda mesmo, aconteceu na Irlanda. O interessante dessa história é que existe um vilarejo ali na Irlanda que dizem que todas as pessoas que moram lá são descendentes dessa mulher. Eles acreditam que eles são descendentes dela. Uma pergunta agora pra você que leu isso daí. Que nem os animais saíram da água e seguiram ela. Aham. Só que os descendentes desses animais voltaram com ela pra água ou só os primeiros, os pais no caso? Pelo que eu entendi, os descendentes dos animais. Né? Todos. Porque depois da história, quando acontece isso, ele fica sem nada praticamente. Ele não fica sem nenhum animal no lugar onde ele morava. Depois que aconteceu isso. Ele só fica. Eles tiveram 3 filhos. Aí ele só fica ele e os 3 filhos. Os filhos dela não foram para ela. Não. Os 3 filhos ficaram com ele. E aí por isso que eles acreditam que esse vilarejo eles são descendentes dessa mulher do lago. História interessante. Tanto é que no vilarejo tem um barco com o nome dela, a Mulher do Lago tal. E tem o nome do lago que eu não me lembro agora. É o nome do barzinho que eles têm, que é até um ponto turístico da cidade. Quando as pessoas vão beber lá, tem várias histórias, referências sobre ela e tal, imagens. Legal que você tem um barzinho no meio, né? É mais fácil que isso, né, velho? Todo lugar tem bar. Todo lugar. Deus do óculos é um que tá aí ativo ainda, né? O cara sofreu, bebeu pra caralho e abriu um bar. Aí, ó, uma explicação razoável, cara. Eu acho isso completamente razoável. Não, mas todo conto, assim, quando eles explicam o termo, assim, pode saber que vai dar merda. Sempre, né, cara? Sempre dá merda. Não, mas é interessante esse conto. Tem vários contos como Nossa, tem muitos contos, cara. Se você for pesquisar mesmo, você vai achar muita coisa. ficou assim Muita fora falando A aqui. gente pesquisou o que a gente achou interessante, então a gente acabou falando sobre o que a gente achou Os pontos mais o que a importantes. gente gostou, né? Mas se você for pesquisar muito, cara, você achar muitas. Bom, então esse foi mais um podcast da Hora do Palhaço. E a gente iria falar também, né? Qual que foi o tema que foi sorteado. Ah, sim! O próximo tema. Qual foi mesmo? Não estava esquecendo disso. A história dos jogos. Ah, sim, história dos games. Vamos Isso. falar. Vou especificar em games apenas. Sim, games. A gente vai falar sobre as histórias dos jogos, Em gerações. E vai falar dela, e os barajando, nossos preferidos que marcaram a nossa abrange infância. tudo ali, né? Esse será o tema do próximo Olha, podcast. pra mim é complicado escolher meu favorito, hein? Mas não entendo. Não, os que marcou você, né, cara? Eu já sei o que você vai pensar. Eu já sei o que você vai pensar. Eu infelizmente, sou do tempo do Tamagotchi, né? Infelizmente. Tá, Marcos? Tamagotchi. Tamagotchi. O rapaz vai falar. Que é pra, será pro próximo. Bom, então terminamos aí mais um podcast. Próximo tema será história dos jogos e jogos aí, tudo que todo mundo jogou. Games. Curiosidades sobre os Sim, games, curiosidades história são dos os problemas. jogos, o que cada um jogou quando era criança, o jogo que cada um gostou mais e Quais enfim, jogos que marcou sua infância? Sim, o quais que marcaram a sucesso. sua infância. Exatamente, jogos. Próximo tema tá aí. A gente Estamos vai ficando mais uma finalizando, vez. então, a noite de domingo. Estamos terminando por aí. Até uma próxima. Aqui é Emil falando. Tchau, obrigado aí pra quem ouviu. Se você gostou, obrigado. Se você não gostou, foda-se. Ele tá bêbado que se Não foda. quero agradar ninguém. Como é que é? Deixa o like aí e inscreve no canal. Deixa o like. Não se esqueça disso. Se não gostou, Compartilhe. não precisa nem dar dislike, só sai mesmo. Compartilhe. Ele gostoso e tá bêbado, foda-se. É papo de bêbado, não tem o que falar.
Bom, então, É isso aí, então. finalizando. Obrigadão aí. Valeu, aqui é o Fox. Tchau. Algol, tchau, até a próxima. Mr. King, Até tchau! a próxima. Tchau. Tamo aí. Qualquer mudança acontece, é mera coincidência.